Olá, pessoal. Meu nome é Yaci, eu sou oceanógrafa. Eu sou colega de vocês no programa de pós-graduação em Dinâmicas dos Oceanos e da Terra. E eu vim aqui na disciplina de Oceanografia Química do professor Carlos Augusto falar um pouco para vocês sobre um software chamado Ocean Data View. Ele é um software desenvolvido pelo Instituto AVE, é um Instituto Alemão de Pesquisas Oceanográficas e Polar, e ele já está na sua versão 5.4.0 de março de 2021, então uma versão super atualizada, já com correção de vários erros, né, e atualização de algumas ferramentas, tá? Ele é um software para exploração, análise e visualização de dados oceanográficos, perfis, séries temporais, trajetórias. Ele roda em diversos sistemas operacionais, como Windows, Mac, Linux, Unix, e a gente pode trocar arquivos entre esses sistemas operacionais. Por exemplo, se alguém estiver trabalhando com Mac e quiser compartilhar o que fez ou o banco de dados, uma pessoa que usa Windows, é possível. Tá? Vamos explorar um pouquinho o site do ODV aqui. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas que o ODV ele pode produzir, ele pode ajudar a gente, tá? Uma delas é fazer plots de alguma propriedade de estações oceanográficas. Então, por exemplo, aqui, né, ele mostra para a gente aqui alguns perfis, algumas trajetórias de cruzeiros oceanográficos. Então, cada pontinho desse é uma estação oceanográfica, tá? Então, a gente pode ver aqui que ele marca a trajetória, né, do navio com cores diferentes e símbolos diferentes. Então, cada um desses pontinhos aqui representa uma dessas estações oceanográficas que a gente vê nos gráficos aqui ao lado, né? Por exemplo, aqui embaixo, um gráfico de silicato em relação à profundidade. A gente pode observar as variações, né, da concentração de silicato nesses pontos amostrais. Por exemplo, aqui em roxo, né, aqui na costa da África, que a gente tem esse ponto amostral em roxo, tem essa variação de silicato. Já esse ponto vermelho aqui, né, nesse transecto que cruza Brasil-África, tem uma outra variação de silicato em relação à profundidade. Então, esse tipo de perfil ele é útil para a gente poder, para a gente comparar, né, alguns pontos amostrais em diferentes localizações. A gente pode fazer também os famosos scatter plots, que são os gráficos de dispersão. Para que a gente usa um gráfico de dispersão? Em oceanografia, normalmente a gente plota os famosos diagramas TS, são os diagramas temperatura salinidade, né? Como, por exemplo, esse diagrama aqui que ele apresenta para a gente. A diferença desse diagrama para um diagrama TS convencional é que ele está mostrando para a gente o fosfato no eixo Z, ao invés da profundidade. Tá? Então, o que é legal desse gráfico? Porque uma massa d'água, a gente geralmente caracteriza ela pelo seu par de temperatura e salinidade. Então, uma parcela de água, ela vai ser identificada por um par de temperatura e salinidade. Então, eu posso observar a concentração de fosfato naquela parcela de água que eu quero observar. Então, é bem interessante. A gente poderia botar outro parâmetro. E a gente tem nesse outro gráfico do lado aqui a utilização aparente de oxigênio, AOU, tá? Que é a concentração de saturação menos a concentração observada em relação ao fosfato. A gente pode também fazer estações coloridas, seções coloridas ao longo de derrotas de navios. Então, o que ele traz aqui de exemplo para a gente? Se a gente olhar esse mapa aqui, ele pega um transecto que cruza o Atlântico inteiro, né? Então, ele selecionou esses pontos amostrais dentro dessa seção. E o retorno dessa seleção de dados é esse gráfico que a gente está observando aqui em cima. Então, em cinza, eu tenho a batimetria, que a gente vai ver mais para frente, a gente pode configurar a batimetria, a resolução da batimetria, tá? A gente pode filtrar, colocar uma resolução melhor. E nesse caso aqui a gente tem o fosfato, né? Então a gente observa a variação do fosfato ao longo desse trajeto inteiro no Atlântico, que no eixo X a gente tem a latitude, então está indo de sul para norte, e a gente tem a profundidade no eixo Y, tá? Poderia ser outro parâmetro, poderia ser a salinidade aqui que a gente poderia estar observando. O legal de observar a salinidade é
exatamente a identificação da massa d'água, por mais que a gente não tenha o perfil de temperatura aqui do lado, mas a gente poderia fazer um outro gráfico dele aqui para garantir as massas d'água que a gente está observando. Por exemplo, essa línguazinha aqui que está vindo da Antártica, é a água intermediária antártica, tá? E olha que legal, ela tem uma concentração de fosfato maior, né? Então a gente pode fazer, esses gráficos permitem para a gente esse tipo de comparação. Nós podemos também observar a distribuição de uma propriedade em isosuperfície, ou seja, uma superfície de mesma propriedade, seja ela qual for. Então, aqui no caso, a gente tem, por exemplo, densidade. Eu quero observar qual é a densidade, a distribuição da densidade 27,5. Qual profundidade está a densidade 27,5? Então, como a gente sabe que é uma densidade alta, geralmente associada à formação de águas profundas, olha só onde ela está concentrada, essa densidade. Ao redor da Antártica, né? A gente sabe que a água antártica de fundo, do Atlântico, ela é formada aqui, e ela tem essa densidade mais alta. E aí a gente sabe, ó, ela está quase em superfície aqui no eixo, se a gente observar na escala aqui, que a gente tem de profundidade na lateral, a gente observa que ela está assim em superfície, subsuperfície, e ela vai subsidindo aí ao longo do Atlântico, e a gente consegue observar aqui, a gente consegue observar a variação dessa densidade em relação ao Atlântico. Aqui mesma coisa para a temperatura, eu quero ver qual é a temperatura, opa, deixa eu tirar aqui, quero ver qual é a temperatura a 300 metros de profundidade. Então, assim, ele traça para a gente, ele bota todo mundo aqui a 300 metros de profundidade e ele mostra a variação de temperatura, tá? Opa. A gente pode observar também a evolução de um determinado parâmetro ao longo do tempo. Geralmente, esse tipo de dado a gente usa onde a gente tem fundeio oceanográfico, uma boia, que a gente vai ter medições constantes de um parâmetro, tá? Isso é bem legal, porque aí a gente pode observar a variação da temperatura em relação aos anos. Então, olha só, no eixo X a gente tem os anos e no eixo Y a profundidade e em Z a temperatura. Então, a gente consegue observar como é a variação desse parâmetro. Uhum. Acho que esse aqui é agora, né? A gente pode também observar, a gente pode amostrar uma região, uma determinada época do ano, e a gente pode amostrar essa mesma região em outra época do ano. A gente quer observar se houve variação, por exemplo, entre temperaturas. Será que houve variação de temperatura naquela época do ano? Se eu tenho o mesmo campo, né, no mesmo grid amostral, a gente consegue fazer essa comparação. Então, a gente pode a primeira temperatura medida menos a segunda temperatura medida, para a gente observar as variações. Tá? A gente pode fazer isso com outras coisas também. A gente pode quero observar qual é a diferença entre a salinidade e a salinidade absoluta de uma região. A gente consegue plotar também. A gente pode plotar seções de velocidade geostrófica de um fluido. Então, correntes. Eu quero saber qual é a corrente, qual é a velocidade daquela corrente que está passando numa determinada região. Nesse gráfico aqui específico, é a velocidade geostrófica na componente norte, ou seja, o que está atravessando a seção em direção a norte, está nas cores quentes, no vermelho, né, esse fúcsia. O neutro, ou seja, quase não tem velocidade de fluxo, é branco, e as velocidades que estão indo para sul estão em cores mais frias, azul, roxo, tá? Lembrando que não existe geostrofia no Equador. Então, se a gente for pegar algum dado que seja muito próximo do Equador, o ADV ele não vai conseguir fazer o cálculo de velocidade geostrófica. Ele faz também animação. Será que a gente vai conseguir ver a animação? Nossa, tá bem ruim a resolução, ele deu uma estourada aqui pra gente, mas quando a gente faz isso dentro do ADV, ele super funciona, que a gente está vendo, né, a transferência de CO2 entre o oceano e a atmosfera,
E aqui, provavelmente, são os cruzeiros, né, os navios oceanográficos medindo. Então, a gente tem aqui, ó, se a gente observar aqui embaixo, a gente está vendo que está passando os meses, olha. Então, a gente consegue fazer esse tipo de animação. É interessante. Pena que está explorado aqui um pouco a resolução. A gente pode fazer o que ele chama de mapas interrompidos, interrupted maps, que nada mais é do que uma visualização diferente de uma propriedade, né? No caso, ele usa o oxigênio, a variação de oxigênio a 500 metros, né? Numa outra visualização de gráfico. É interessante também. Bom, eu vou ensinar para vocês como fazer o download desse software. A gente tem uma opção web agora, né? Mas para nosso exercício aqui da disciplina, a gente vai usar o software no computador, porque a gente quer inserir uma planilha. Tá? Então, a gente vai clicar aqui em software, download. Ele vai redirecionar a gente para essa página. E olha só, ele já diz aqui para a gente que para uso científico e não comercial, por favor, registre-se aqui. Então, a gente vai clicar aqui só para dar uma olhada nos campos que ele pede para a gente, tá? Vai colocar os seus dados aqui e vai criar uma conta. Como eu já tenho uma conta, eu não vou fazer de novo, vou só fazer o meu login. Aí depois você coloca o seu login aqui, a sua senha. Eu também tenho que fazer a atualização do meu ODV, ainda não tinha essa versão atualizada, então a gente vai fazer esse download desse dado junto, desse software junto, tá? Ele direciona aqui, então, a gente diretamente para essa página aqui, que a gente tem essas opções. A gente vai clicar em ODV Application. E aqui ele vai dar para a gente a última versão e as versões anteriores, tá? Eu quero a última versão. O meu computador que eu estou usando hoje, ele é Windows, mas a gente vê que ó, tem Mac e Linux, tá? E você pode dar uma olhada nas mudanças. E eu acho interessante você ler esse README, principalmente por causa da instalação do pacote. Mas vamos entrar aqui em Windows. O meu Windows é de 64 bits, se o seu for de 32, a gente já vai explorar qual é o que você vai poder baixar para o seu computador. Bom, existem alguns casos em que você vai ter que instalar esse executável aqui também. Eu não vou precisar instalar, mas você pode dar uma olhadinha no README, se você vai precisar. Quando você clica no README, ele vai fazer o download desse TXT aqui. Tá? E ele vai dizer para você o que você tem que fazer, qual é o help, qual é o sistema operacional, tá? Se você vai ter que instalar esse executável. Então, eu quero baixar o 5.4.0. Enquanto ele está fazendo o download aqui, eu vou mostrar para vocês aonde vocês baixam o de 32 bits. Então, se o seu computador for mais antiguinho, for de 32 bits ainda, tem as versões anteriores, tá? Vamos lá. Se eu não me engano, é na versão 4.7, isso aí. Na versão 4.7, a gente tem a última disponibilização para 32 bits em Linux. Tá? Então, se você clicar aqui, você vai conseguir baixar. Se eu não me engano, para Windows também, isso, de 32 bits também é a versão 4.7. E Macintosh, deixa eu ver aqui para confirmar. Não, realmente, está vendo? Macintosh, a versão 4.7 só tem de 64. Então, para o Macintosh, a versão de 32 bits é o 4.6. Tá? Então, a gente tem aqui a opção de fazer o download de 32 bits. Opa. Outra coisa interessante que a gente pode explorar no site deles, mas que não vai ter uso direto agora para a nossa aula, são os dados. Conectei. Essa opção de dados que ele te dá, ou seja, ele te mostra todos os bancos de dados de atmosfera, oceano,
e descarga de rios, que ele chama de miscelâneos aqui, disponíveis para a gente trabalhar com Software Ocean Data View. Isso é super legal. Então, vamos dar uma olhada no oceano? São todos esses bancos de dados aqui, depois vocês explorem individualmente aí no computador de vocês. Desculpa. Tem vários bancos de dados. A gente tem dados de reanálise, que é o Coriolis da Agência Europeia. A gente tem o Ocean Atlas, que é da NOAA, é um excelente banco de dados observados, tá? Então, a gente pode clicar aqui, eu vou clicar aqui só para a gente dar uma olhada. Ó, ele disponibiliza, então, dentro do World Ocean Atlas da NOAA, ele disponibiliza para a gente, ó, a descrição dos dados, ele tem dados anuais, dados mensais, tá? Dados sazonais, ele disponibiliza para a gente uma gama de opções para a gente explorar. Mas isso a gente vai deixar mais para frente, tá? Depois, além de oceano, a gente pode olhar a atmosfera. Sim, o ODV também plota a atmosfera. Ele não plota só a atmosfera, não. Ele plota dados de testemunhos, dados de gelo, tá? Então, são mais opções para a gente ver. No caso de atmosfera, ele mostra para a gente 3 navios que liberaram radiosondas, são os balões meteorológicos, né? Por exemplo, o Polar Stern, que é um navio famoso, polar, alemão. Ele mostra para a gente, então, aqui, ó, a gente pode clicar aqui, Data Description, descrição do dado. Aí vai sempre baixar, isso aí também depois tem que dar uma limpada, quando a gente... Eita, aqui. Ó, então, ele fala para mim que eu tenho dados do período de 1992 a 2006, foram mais de 35 mil... Opa, não, foram mais de 10 mil perfis, com altitudes até 35 mil metros. Ele mediu altitude, pressão, umidade relativa, temperatura do ar, direção do vento, enfim. Ele mostra para a gente os mapas, cadê os mapinhas? Da onde tem radiosondas. Geralmente, tá vendo? São várias linhas porque são os navios, né? Então o navio vai fazendo os transectos e vai soltando as radiosondas ao longo do seu trajeto, né? Bom, então vocês veem que é bem coberto, assim, tem uma cobertura bem boa de dados. Mas por que isso aqui é legal? Porque se você tiver algum dado de atmosfera que você quiser plotar no ODV, você pode. Então, você acessa aqui um dado desse, de qualquer um desses navios, do Polar Stern, por exemplo, e você vê como é que esse dado está inserido. Porque você pode simplesmente inserir o seu dado no mesmo formato e o ODV vai ler para você. Mesma coisa vale para esse dado miscelâneo, que é de descarga de rio. A gente tem poucas opções desse banco de dados, mas a gente tem alguns pontos amostrais. Esses são todos os pontos amostrais que tem de descarga de rio. Depois, você pode simplesmente entrar nesses bancos de dados e observar como é que está o formato do dado e colocar o seu dado no mesmo formato. Porque para a gente ler os dados dentro de qualquer software, a gente precisa colocar ele no formato em que o software entenda, né? Tá bom? Sim, eu baixei aqui então no meu computador, em downloads, eu tenho aqui o meu arquivo executável do ODV, eu vou clicar nele e eu vou instalar. Sim. Olha, selecione uma língua. O ODV tem isso, ele não tem português. Aí você escolhe o que você achar melhor. Eu prefiro inglês, mas tem espanhol também, tá? Dá um OK. Eu simplesmente dando next e agree, tá? Ele vai criar para mim uma pasta. E ele vai fazer a instalação. Existe também
uma ferramenta que eu vou ensinar para vocês como baixa. Os gráficos do ODV, eles têm paleta de cores, né? Então, tem paletas específicas. Mas, a Sociedade de Oceanografia, ela lançou um pacote de paletas específico para oceanografia. E ele tem disponível para o ODV. E tá no site do ODV. Então, a gente pode baixar essa paleta de cores. Vamos ver se ele abriu aqui. Abriu. Então, essa é a carinha do meu ODV, tá? Bom, se a gente voltar, então, no site do ODV, e a gente vir aqui em download, né, na nossa opção de download, a gente vai ter o ODV Application, onde a gente acabou de baixar o nosso software, e a gente vai ter aqui, olha, contribuição dos usuários, esse número 4 aqui, User Contributions. A gente vai clicar aqui. E aqui ele vai disponibilizar para a gente uma gama de arquivos, né? Que os usuários do ODV, eles fizeram para complementar o software. E aqui a gente vai poder baixar a nossa paleta CM Ocean, um ponto zip aqui. Então, só clicar nela, vai começar o download aqui automático. Uma informação importante, olha, a gente vai fazer o download dessa paleta, né? Mas onde é que está o meu ODV? Então, quando vocês forem salvar o ODV no computador de vocês têm que saber onde vocês têm o ODV instalado, que no meu caso ele está aqui, ou melhor, vocês têm que saber aonde está salvo essa pasta aqui do ODV. Né? Acho que agora é mais claro dizer assim. O ODV ele vai criar automaticamente uma pasta, no meu caso, nos meus documentos. Então, se eu clicar aqui dentro, eu vou ter as configurações bases do ODV. E aqui, ó, nessa penúltima opção, eu tenho paletas de cores. Né? Então, eu vou clicar aqui. E aqui eu tenho todas as paletas de cores. Eu já tinha instalado aqui, então o meu CM Ocean vai estar aqui. Nada mais é do que eu peguei o meu arquivo zip, lá que eu acabei de baixar, CM Ocean, ODV Palette. Eu vou clicar aqui, eu vou extrair tudo para essa pasta aqui que eu estou dentro de paletes, tá? Então, eu vou ter todas essas opções aqui, ó, de CM Ocean, tá? Tudo isso aqui. Normalmente, ele vem com um PDF aqui, um PDF, que se a gente clicar aqui nesse PDF, ele vai dar umas orientações para a gente, tipo, como usar cada paleta de cores. Então, ele abriu aqui. Então, ele abre, se a gente clicar naquele ícone, deixa eu voltar aqui. Se a gente clicar nesse ícone aqui, né? There is documentation for CM Ocean Color Maps. A gente vai clicar aqui, um link editável, e ele vai direcionar a gente para essa página do Matplotlib, né? Do Python. E aqui ele dá uma introdução, ele tem o artigo, tá? Eu vou disponibilizar para vocês numa pastinha de artigos ele também. E ele mostra para a gente quais são os termos, né, que a gente tem que usar. Por exemplo, termal. Termal indica a temperatura, né? Então, vamos usar essa paleta termal para os nossos plots de temperatura. A linha, alino, né? Então, salinidade. A gente vai usar para salinidade. Solar, gelo, tons de cinza, oxigênio. A gente vai usar também, tá? Enfim, tem todas essas opções de cores aqui. Quem tiver interesse pode dar uma fuçada aqui nos gráficos, né? Como é que é a escala de cores. E eu passo para vocês, se vocês tiverem interesse, se vocês forem usar essa paleta de cores no trabalho de vocês, vocês têm que citar na referência bibliográfica, tá? Então, eu vou passar isso aqui, esse artigo, então, para vocês depois, tá bom?
Pessoal, eu recomendo uma pausa de 5 minutos para vocês darem uma olhada se vocês fizeram o download do software, se está tudo instalado corretamente, se vocês baixaram os pacotes adicionais necessários, e uma boa pausa para um café, porque agora a nossa próxima etapa vai ser explorando os dados e fazendo plots no Ocean Data View no software, então vai ser uma parte mais puxada. Vamos lá, espero vocês daqui a pouco.